Abra sua Bíblia, aleluia. Segundo o livro de Samuel. Que bom que você está aqui. Uma alegria receber você nesta igreja, nesta casa de adoração. Nos reunimos todos os domingos. Estamos numa agenda muito diferente do que temos vivido aqui nesse lugar por 3 anos. No mês de julho nós completamos 3 anos aqui. E esse tempo que estamos aqui, nós tivemos uma mudança. Desde o mês de julho, mês passado. Mês de julho foi há 2 dias atrás. Está dando um eco aqui no meu microfone, Léo. No mês de julho nós começamos a trabalhar dentro de um texto. Muitos aqui já ouviram. E dentro de um tema, vencendo o desgosto. O texto é em 2 Samuel capítulo 6. Vamos lê-lo agora, apenas uma parte dele. Mas só para você se situar, esses 3 meses, julho, agosto, setembro, focamos numa direção do Senhor, que é inspirado no texto. Como carregar a presença de Deus. Davi estava carregando a arca, que representa a presença. E aconteceu uma tragédia, e ele sai daquele ambiente desgostoso. Diz o texto, numa versão, na Ara, diz que ele saiu desgostoso, desgostou-se Davi. Numa outra diz irado, mas eu peguei essa frase, eu lembro dela, desgostou-se Davi. E por 3 meses Davi ficou na sua casa, enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom. E pegamos esse texto inspirado nele. Por 3 meses estamos andando já, indo para o segundo, pensando, vencer o desgosto e como carregar a presença de Deus. Quero pregar nessa noite mais uma vez, nesse texto, debaixo de um subtítulo, mas vou ler primeiro 3 versículos desse capítulo. Capítulo 6, versículos 6 ao 9. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Amém. Somente até aqui, pode tomar seu assento. Eu quero chamar a atenção na sequência exatamente desses textos que nós lemos. Veio um desgosto, desgostou-se Davi. Em seguida, temeu Davi. E depois, ele faz uma pergunta. O desgosto fala de frustração. Davi teve uma frustração. Vou falar mais um pouco, que não é só frustração. O desgosto paralisa a alma. O desgosto, ele provoca dores profundas. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos por desgostos. Não é fácil lidar com um forte sentimento. Não é só um sentimento, é uma mescla. Nos engole por dentro, nos aprisiona. Desgosto tem esse poder. E esse temor a Deus parece que não é só um temor, um medo, fala de uma insegurança, uma incerteza. E a pergunta fala de perseverança. O coração dele foi abalado. Aqui está Davi, e eu tenho feito isso já essa 5ª pregação. Eu tenho me esforçado para levar a cada pregação, a cada domingo, a cada encontro, levar você e eu para esse episódio, e pelo menos a gente se vestir dessa dor de Davi no ato que acontece. E eu falei algumas vezes, e eu vou repetir para ver se isso veste-nos mais uma vez. Davi, ele tem um intento, um objetivo espiritual, não é um objetivo pessoal. Davi
leva a arca para Jerusalém, traz a arca da casa de Abinadab. A arca representa a presença de Deus. Davi faz isso no seu primeiro ano de reinado. Essa arca passou 20 anos fora da nação de Israel. A arca foi instituída por Moisés lá atrás. Era um dos elementos que compunha aquela representatividade de Deus e do relacionamento Deus e Israel. E uma dessas representatividades era a arca, que representava a presença. O sacerdote poderia interceder, entrar no Santo dos Santos, e ali estava a arca dentro do Santo dos Santos, intercedia a Deus, olhando para aquela arca, dentro daquela arca. Era um elemento que compunha a fé naquela época. Não precisamos mais de uma arca, não precisamos mais de um Santo dos Santos, porque Jesus, Ele é a nossa arca, representa tudo que nós precisamos. Mas, naquele contexto, quando Davi, ele carregando a arca, está alegre, feliz, está animado, empolgado. Davi tem um objetivo em mente e ele está acontecendo. Davi não só sonha, ele é assertivo. Davi é efetivo no sonho. Davi sonha e aplica imediatamente. Ele é pensante e prático. Vou carregar a arca. E carregou Davi a arca. No meio de um projeto espiritual não tem como dar errado. Como dar errado algo que arremete-se ao próprio Deus? Eu estou levando a arca, que bom que ela está aqui hoje, essa representatividade. Hoje é a Santa Ceia, que representam dois elementos, a antiga aliança e a nova aliança. Mas estar aqui na antiga aliança, a arca sendo conduzida, há uma alegria, há uma festa, há um júbilo, e de repente há uma tragédia. E eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu desenhei isso. Eu quis mostrar Davi nessa oscilação, esse pico de muita alegria e de uma profunda tristeza e desgosto. Já viveu isso? Uma grande alegria e de repente você desce a ladeira e você se aprofunda numa tristeza. Davi, em segundos, viveu esses dois movimentos. Um pico de alegria, a arca, grandes certezas, objetivos em andamento, tudo é festa, tudo é alegria, e de repente um pico para baixo, uma tragédia, alguém morre. O que tem Davi dentro dele? Uma profunda tristeza, uma frustração. E nesta noite eu quero pregar, ainda de vencendo o desgosto, é o tema maior, mas dentro de um subtema temos sido acompanhados. Eu não consegui ainda imprimir um caderninho, mas nos primeiros dias nós imprimimos uma quantidade boa de caderninho, talvez a maioria que tenha. E aqui dentro desse caderninho tem folhas, uma folha pautada, que tem os temas que nós vamos tratar em cada domingo. O de hoje, em agosto, primeiro domingo do mês, exercitando músculos espirituais, o fortalecimento da vida com Deus. E é nisso que eu vou pregar. Essa parte de quando Davi ele cai em um desgosto, mas ao mesmo tempo ele consegue, na hora que ele cai, na hora que ele está desgostoso, ele consegue se sustentar para não se desesperar de vez, para não morrer, para não ficar no meio do caminho. Davi tem um insight aqui, nesse texto, que demonstra que Davi tem uma âncora na sua alma, que não deixa ele se afundar de vez. Tem um desgosto, tem uma tragédia, mas Davi não se entrega ao desgosto. Uma pergunta sinaliza isso. Ele diz assim: como vou levar a arca? Essa pergunta, ela é muito apropriada porque nós vamos pregar. Porque Davi poderia falar assim: eu não quero mais carregar a arca, nunca mais vou carregar a arca. Davi faz a pergunta: como vou carregar a arca? O que tem dentro dessa pergunta? Um desejo ainda de carregá-la. Quem pergunta como vou carregar, logo está dizendo: eu não desisti da arca. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você consegue entender esse movimento? Davi está desgostoso, Davi está quebrado, Davi está arrasado, mas dentro dele tem uma âncora.
Irmãos, eu vibrei quando eu consegui ver isso. O coração dele foi abalado, mas o propósito permaneceu. As emoções foram afloradas como ondas, mas havia dentro dele convicções que seguraram ele. E hoje, nesta noite, eu quero pregar sobre isso. Eu e você passaremos por situações que vão nos tombar, vão nos jogar na lona, vão nos tornar desgostosos. Mas se você construir dentro de você convicções fortes, você vai conseguir reagir, e uma reação à altura do que tem dentro de você. Davi, ele só suportou aquele momento porque ele desenvolveu durante anos músculos espirituais. Davi não construiu aquela contenção, porque era uma contenção. Ele está se desmoronando todo, mas alguma coisa não desmorona dentro dele. Aquelas convicções: eu vou carregar a arca. Como vou carregar a arca? Ele até deixa a arca em Obed-edom. Ele sai de cena sem a arca, mas com a pergunta: como? Está desgostoso, está muito mal, ele não está bem. Ele vê os próximos dias de Davi, as próximas horas de Davi, as horas seguintes, melhor colocando, os minutos seguintes, eram como Davi muito afetado, mas dentro dele, ele não desmorona, porque ele tem uma crença: eu vou trazer essa arca. Como conduzir a arca? Como conduzir a arca? Davi está em silêncio, ele está andando, está caminhando. Eu gosto de encenar para pegar você. Me ajuda aí, Jordão. Vamos embora aqui. Está aqui o Jordão, os capitães de Davi, está atrás de Davi. Davi está em silêncio, ninguém fala. Davi está andando, voltando para casa. Está aqui os homens de Davi do lado, querendo ver se puxa uma conversa. Está tudo bem? Pergunta para mim. Está tudo bem? Quer uma água? Pergunta. Quer conversar? Lamento, né, Davi? Não deu certo. Não deu certo. Mas Davi está em silêncio. Alguém tentando puxar. Você já viu quando a gente entra num ciclo de desgosto? Tem sempre alguém do lado tentando nos puxar para cima, para frente, tentando tirar o que está dentro. E eu oro a Deus para que, se o céu tirar uma fotografia sua no exato momento do teu desgosto, ver uma âncora nessa foto, ver convicções que não foram acertadas, abaladas. E aquelas convicções não nasceram ali em Pérez Uzá, naquele lugar. Davi já vinha treinando há décadas. Os próprios textos bíblicos vai mostrando Davi no campo das ovelhas, no leão, no urso, na caverna, sendo perseguido por Saul. Tantos episódios nós vemos Davi exercitando músculos espirituais. A primeira grande verdade introdutória dessa noite é: você precisa ter algo dentro de você que não te mantenha no chão, porque cair é possível. Posso até afirmar que é inevitável a gente sofrer quedas na vida. Tem momentos que a gente entra num cenário de desgosto, mas eu tenho que ter dentro de mim uma âncora que não deixa eu ficar no chão, que não deixa eu permanecer caído. E podia você reagir aplaudindo o Senhor por essa verdade, que pode ser que ela hoje esteja já te dando condição de você reagir. Não fique no chão. Pastor, eu não estou nesse dia mal, eu não estou vivendo um desgosto. Glória a Deus. Mas pode ser que essa mensagem seja também para você, para que você, se porventura em algum momento encarar um cenário de desgosto, você não se entregue completamente. Pastor, eu estou vivendo esse desgosto, e agora? Talvez a academia que eu vou dar para você para exercer a musculatura pode hoje você começar e já começar a sua reação. Como é que exercitamos esses músculos espirituais? Como é que a gente cria dentro de nós essa âncora para a gente não se perder totalmente,
para quando acontecer uma tragédia ou um fato, talvez não seja uma tragédia, eu oro para que não aconteça, que sua vida vá bem, amém? Mas é inevitável em alguns momentos, dias ruins, situações que podem lhe dar algum desgosto. Como a gente não se entregar? Como exercitar esses músculos? Tem 2 academias, eu coloquei assim, já que estamos falando de músculos, eu estou devendo a academia me conhece. A academia me conhece. Eu sempre passo por ela, eu prometo a ela, eu vou aí. Ainda não cheguei lá, mas ela me conhece de promessa. Eu chego lá, eu vou lá. Tomara que você não seja igual a mim. Mas ela me conhece meio que de longe. Mas eu quero contar de 2 aqui. A primeira academia: desça a sua espiritualidade para o varejo. Eu quero explicar isso para você, porque essa verdade é algo que eu li no texto, que faz muito sentido para esse momento. Que é descer a sua espiritualidade para o varejo. A sua espiritualidade é a sua vida com Deus. Descer para o varejo é uma linguagem bem popular para você entender atacado e varejo, amém? Tem um atacadão e tem um varejo, que é a porta ali. Vamos ali no seu Zezinho, que ele vende lá, né? Então, vou comprar um extrato de tomate. Aí você vai lá no varejo. Atacadão, aí você compra lá uma caixa. A gente lá em casa, a gente compra o Guaravita das crianças para o lanche em caixa, né? É 98 centavos. Se você comprar lá num lugar que você perto de casa, é R$3. O que você quer comprar? 98 centavos ou R$3? Diga, 98 centavos. Economia, são essas pequenas economias. E estar aqui, a tia Soninha, para te dar assessoria de graça só hoje, amém, tia Soninha? Ela vai te dar muitas outras, e eu aprendo com ela. Amor, vai lá no açaí e compra uma caixa de açaí. Então esse é o atacado, e o varejo é 1 a 1. Agora pega essa linguagem e vamos pensar nessa primeira academia. Pegar a sua vida com Deus e trazer para o varejo. E sair do atacado. Porque Davi estava no atacado. Festa, celebração, a arca de Deus. Uau, é muito bom viver a presença de Deus. E o varejo? O varejo era assim, obediência. Na lei de Moisés tinha que ter levitas em cada canto, carregando a arca. Pode deixar aqui, que eu não vou deixar ela cair. Um aqui, outro ali, levando e conduzindo a arca. Tinha questões, e Deus amarrava essas coisas. Irmãos, nosso Deus é um Deus que cria padrões para a vida. Em tudo na vida tem padrões. Você já percebeu isso? Quando quebra-se o padrão, a gente se assusta. Por exemplo, via de regra, há um padrão da quilometragem e de ventania, é ou não é? De vento, sempre simples, devagar. Quando se quebra o padrão, o que aconteceu essa semana é uma tragédia. Veio uma ventania, vento forte. Mas tudo na natureza tem padrões. A sua vida biológica tem padrões. Comportamento com Deus tem padrões. E no varejo é você olhar para esse comportamento. Quando João Batista, eu estava lendo esse texto, pensando nele, eu me lembrei de João Batista, que estava pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esta simples frase, esta pregação, ela era tão forte, tão incrível, tão poderosa, que alcançou dezenas e dezenas de pessoas, e algumas delas chegaram perguntando: o que nós devemos fazer? E talvez o João Batista poderia falar para eles no atacado: façam um retiro espiritual, né? Vão lá, façam um jejum, façam um voto. Ele traz a espiritualidade para o varejo. Quem tem 2 roupas, reparta. Quem tem comida, compartilha. É cobrador, seja honesto. É soldado, não intimide ninguém. Ele está dizendo: traga a sua fé para o varejo. Talvez hoje seja uma das maiores crises na espiritualidade cristã do tempo pós-moderno. Grandes cultos, grandes eventos, grandes campanhas, grandes emoções, grandes declarações, mas pouca transformação no cotidiano, no varejo. Deus quer habilitar
todo servo dele a viver uma fé viva, prática. A fé cristã, ela é sempre prática. Você vê, você crê, você lê e você vive. Amém? Você vive a palavra. E vai aparecer isso aonde? No trânsito, na conversa, no WhatsApp, na maneira de tratar pessoas, na honestidade financeira, na reação quando somos contrariados. Essa é a fé no varejo, no pedido de perdão, no domínio da língua, no uso do dinheiro, no tempo dedicado à família. É aqui que os músculos espirituais crescem. Quando vir um dia mal, porque a Bíblia fala do dia mal, quando vir um desgosto, vai ser só uma temporada curta, vai ser só um período, só uma estação. Por quê? Você tem uma âncora, você está exercitando a sua fé em Deus, e você só cresce nessa musculatura espiritual, nessa repetição da obediência. Na parte da manhã, todos os domingos, estamos aqui reunidos com um grupo, e nós temos feito uma mentoria, um grupo que são líderes e futuros líderes de célula. E hoje eu estava lembrando de uma citação clássica, que eu ouvi isso quando era criança. Aí foi necessário falar, e eu vou falar aqui também. Você deve ter ouvido e você vai lembrar. O alfabeto de Deus. Quem conhece o alfabeto do céu aqui? Tem um alfabeto da terra, A, B, C, D. E o alfabeto do céu? Obedecer. Amém? Obedecer é trazer esta fé para o varejo, quando ninguém está te olhando e Deus está te vendo. Pastor, não consigo, eu não mudo. Muda sim. É você que trouxe essa crença para dentro de você. Vence essa crença, esta âncora espiritual dentro de Davi. São crenças. Antes de se falhar qualquer área da sua vida, que não falhe as crenças que você tem. Você é do Senhor, você é filho de Deus. Eu luto contra o pecado, o Espírito Santo habita em mim, faço parte do corpo de Cristo, eu sou uma pessoa fiel, Deus vai na minha frente, Ele me guia, irmãos, a gente precisa sempre estar manutenindo essas crenças e trazer ela principalmente para o varejo. A sua vida com Deus, ela é muito mais medida nas pequenas ações do que nas grandes ações. É muito válido a gente congregar, é importantíssimo você estar adorando o Senhor, como eu gosto. Eu adorei agora com vocês, aqui no altar também, quase cantei, mas minha voz é difícil, eu prefiro ficar aqui, mas o coração adorando, é tão bom. Mas Deus quer ver a minha fé no varejo, no meu dia a dia, na minha forma como eu lido com tudo, como eu me relaciono com pessoas. Coloque isso dentro de você. É a primeira academia. Como eu vou exercitar esse músculo espiritual? Como eu vou desenvolver esta âncora? Como eu vou fazer isso? Davi, ele estava celebrando muito, mas falhou na obediência. Davi, muitas vezes, quem sabe, na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Ok, Davi. Mas quando ele estava lá na casa dele, 3 meses na casa dele, aquele tempo, ele meditou sobre como carregar a arca. E como carregar? Tinha um manual, a lei de Moisés. Ei, você carrega a presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diga, eu carrego a presença de Deus. Então isso é sério. Diga, Senhor, como carregar a tua presença dentro de mim? O que eu devo fazer? O que tu espera da minha vida? O segundo ponto aqui dessa mensagem, a segunda academia. A primeira é você descer a espiritualidade para o varejo. A segunda, alimente um profundo desejo por Deus. Como carregar a arca denuncia um desejo profundo. Ele está destruído, mas dentro dele tem um sinal pulsando, um sinal de alerta para o céu. Eu estou arrasado, Deus, eu me irei, eu estou desgostoso, mas como eu desejo a tua presença, como eu quero a ti. Meu coração não está bem, está tudo
tudo desordenado aqui dentro, mas eu desejo a Ti, Senhor. Irmãos, todo coração, ele adora alguma coisa. Não existe corações vazios. Dentro do seu coração existem desejos, existem paixões. Quando a gente vem para Jesus, a primeira coisa que acontece é a troca de paixões. Você ganha uma paixão maior do que aquelas. Se você tinha paixões desenfreadas, paixões por pecado, se você se irava facilmente, se você era uma pessoa obcecada por sexo oposto, seja qual for a origem do pecado, era uma paixão que te dominava. Mas quando entra Jesus, Ele gosta de assumir o trono e governar sozinho. Então a partir de então, assume uma nova paixão. É um amor intenso essa paixão, é um amor, é um desejo por Ele. E eu preciso desenvolver isso. Davi tinha, e eu quero ler com vocês, eu coloquei aqui o Salmos 42 para ler. Eu falei que eu vou só citar, mas eu vou ler ele todo, porque eu quero nesse momento orar com você. Eu já estou encerrando essa mensagem nesse segundo ponto. Como vencer o desgosto? Um desgosto que te derrubou, te tirou do cenário, te tirou de cena. Você se deslocou de um projeto de vida, te deslocou. Davi foi deslocado, mas o desgosto não mandou em Davi, não governou Davi. O desgosto não deixou permanecer Davi no chão. Por quê? Ele tinha uma âncora. Como eu desenvolvo esses músculos espirituais? Trazendo a sua espiritualidade para o varejo. Obedeça a voz do Senhor no dia a dia da sua vida. Segundo, alimente um profundo desejo por Deus. Irmãos, hoje, e esse louvor, esse momento de adoração que tivemos, como Deus conectou esse ponto da mensagem comigo. Eu quero levar você novamente a se conectar a esse ponto. Eu quero que você saia daqui alimentado. Se tem algo que vai te alimentar hoje, se tem algo que vai sair pulsando dentro de você, é esse desejo por Deus, uma paixão de querer Deus e de ouvi-lo e obedecê-lo, e dizer: Senhor, o que mais importa não é o meu desgosto. Eu não quero que a pauta da minha oração agora seja o desgosto, mas seja a tua presença, a minha vida diante de ti. Salmos 42, eu vou ler para você. Eu quero que você pegue esses salmos, leia em casa ele. Você conhece ele, nós estamos lendo o salmo, já vamos chegar nele. Essa semana chegamos nele. Eu vou me antecipar para você. Vai ser o salmos que vai marcar a sua vida hoje, essa noite. E pode ser que ele vai te dominar ou predominar nas próximas estações da sua vida. Assim como a corça suspira pela correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Que desgosto é esse? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, meu irmão, e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído de tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia
porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Pergunto sem parar: seu Deus onde está? Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Consegue perceber que esse salmo se encaixa? Não sei se foi escrito nesse tempo, mas se encaixa bem nesse momento de Davi. Há uma angústia por dentro. Ele conversa consigo mesmo por 2 vezes: porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Mas ao mesmo tempo ele convoca um desejo por Deus. Ele convoca o seu ser. Há uma convocação interior. Vamos coração, vamos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual louvor vocês colocaram, mas veio um coração, um louvor. De repente eu mude agora. Gratidão, porque convoca a alma. Lembra aquela parte que fala convoca a alma? Consegue cantar ele? Em meu coração não cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nada novo achei. Escute aqui, preste atenção. Antes de ele cantar, só me dá 1 minuto. Escute. Você precisa encerrar a dominância do desgosto. Ter desgosto é uma coisa, deixá-lo dominar você por completo é outra história. Você só consegue vencer o desgosto se você tiver âncoras, se você tiver músculos espirituais, se você tiver um sistema de crenças, valores dentro de você. Como é que você faz isso? Traz sua fé para o varejo, traz obediência para miúdos da sua vida e clame na sua alma, clame a si mesmo: vem cá meu corpo, vem cá minha vontade. Se você não vir, vou te arrastar. Pastor, estou desanimado. Você desânimo, vou sem ânimo. Pastor, está pouca vontade, vou com pouca vontade. Mas eu vou a Ele, eu desejo Ele, eu quero a presença dEle, mais do que tudo. Irmãos, quando a presença de Deus for mais desejável do que vencer o desgosto, quem sabe você vence esse desgosto. Talvez você esteja tão focado: eu preciso sair do desgosto, que você nem se apercebe que o seu foco principal deveria ser um desejo por Deus, pela presença, pela arca, e dizendo: Senhor, mais do que consertar minha vida, eu quero me render a Ti, porque Tu tens as ferramentas para consertar minha vida. Então vou descansar em Ti. Vamos, adore. Você está autorizado a adorar, você está autorizado a clamar ao Senhor. Vou levantar as minhas mãos e louvar. Vamos, diga isso. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
moço Davi, mas ele manteve algum grau de sobriedade espiritual. Davi não se desestabilizou por completo. Havia uma âncora. Aquilo era o ponto de partida, o marco zero para Davi reagir. Voltou para sua casa, mas na sua casa, em profunda reflexão, estava ali trabalhando uma reação. Sabe que você está aqui hoje à noite? O Espírito Santo trouxe você para você startar. Aqui é um marco zero. Aqui está o Espírito Santo sinalizando para você: ei, tem uma âncora dentro de você, tem um filetezinho de fogo dentro de você. Eu quero incendiar isso, quero fortalecer isso. Vai ser a sua bússola para te guiar a sair do desgosto. E se você entendeu isso, se esta pregação tem um tom de peso no seu coração, reage agora. Eu só chamo à frente para você encenar a reação. Você vai vir à frente não é porque é hábito do pregador chamar você à frente, não é não. É você ensaiando a sua reação. É você dando uma voz de comando para o seu corpo, para a sua mente. Eu tenho âncoras. O Espírito Santo hoje me lembrou, eu tenho âncoras. O Espírito Santo hoje está me lembrando, Ele está te lembrando. Tem dentro de você algo que não se apagou. É isso que está se valendo. A palavra de Deus diz que não apagará. Ele não vai apagar a cana quebrada, o pavio que se fumega. Não, não. Ei, hoje é o dia da sua reação. Venha aqui à frente em nome de Jesus enquanto cantamos. Venha pulando, venha dizendo: eu tenho ainda como objetivo conduzir a arca. Há um tempo atrás, ano passado, preguei uma mensagem com o título Aumente o Volume. Me lembrei agora a frase só, porque o Espírito Santo está pedindo para eu falar isso para você. O desgosto até agora, o volume do desgosto está mais alto do que a voz da âncora, das convicções que está dentro de você. E aqui nesse lugar onde eu estou, no altar, o Espírito Santo te convida para você aumentar o volume, baixar o volume do desgosto. Ele está muito forte na sua alma.
precisa abaixar o volume e aumentar o volume da âncora, das convicções, da voz do Senhor. Deus está te chamando para isso. Vem cá, vamos orar juntos. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar com você. Vem, vem, o Senhor te chama. Vem aqui, tem mais gente. O Senhor me inquietou para isso. Encerre hoje. Hoje é o dia em que o desgosto não vai mais predominar, dominar. Esse desgosto, ele está assumindo noites. Esse desgosto está assumindo dias. Você vai trabalhar, o desgosto está no fundo. É uma música de fundo dizendo: não dá certo, você é ninguém, você é um perdedor, você não consegue. Hoje Deus está dizendo, Ele vai aumentar o volume na sua alma para dizer: acabou. O desgosto não vai mais determinar os seus passos. Tem uma âncora que hoje vai prevalecer sobre esta voz. Aleluia. Oramos nesta noite, Senhor. Oramos, Senhor, para que Tu venha hoje trazer a vida das Tuas filhas, dos Teus filhos que estão aqui no altar. Trazer, Senhor, Deus, como nós falamos, um volume diferente. A Tua voz, esta palavra é uma palavra, Senhor, que nos desafia. Essa palavra, Senhor, é uma palavra que cura. Essa palavra, Senhor Deus, é uma palavra que nos movimenta. Essa palavra nos põe de volta a um estado de equilíbrio espiritual. Davi, ele foi marcado para aquele momento, somente por aquele momento, pelo desgosto. Mas havia uma contenção dentro de Davi. Havia uma âncora, havia musculatura espiritual o suficiente para paralisar o avanço do desgosto. Eu clamo que hoje, nesta noite, em cada um dos Teus filhos, haverá contenções. Haverá, Senhor Deus, eu convoco agora âncoras espirituais, sementes que já foram lançadas e plantadas. Palavras como: o Senhor é minha bandeira, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o meu braço forte, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele me guia, Ele me livra da morte, Ele é o meu escudo, Ele me cura, Ele me fortalece. Deus, Deus, Deus meu, que me socorre, é o